Como e por que os animais garantem a sua própria sobrevivência? Os animais sobrevivem usando vários meios. Comer e se defender é um deles. Ou se camuflar como uma coruja à noite, como algumas rãs, imitar outros bichos, etc. Mas além de garantir a sua própria sobrevivência, os animais precisam garantir que os seus filhos sobrevivam até a idade adulta. Sendo assim, hoje falaremos sobre as estratégias que os animais usam para garantir a sobrevivência de seus filhos. Mas você pode me perguntar, cara, alguns peixes e outros animais simplesmente jogam suas células reprodutoras na água. Não parece que há estratégia nisso. Bom, isso com certeza não é cuidar, mas o fato de eles lançarem milhares de óvulos e espermatozoides na água garante que eles simplesmente terão filhos. E esta é a principal finalidade de um bicho, a perpetuação da sua espécie através da reprodução, seja ela sexuada ou assexuada. Num mundo tão cheio de predadores e desastres naturais, o que um bicho faz para garantir essa tal perpetuação da espécie? Basicamente, ao longo do tempo e dentro do processo evolutivo, os animais criaram estratégias que garantem isso, como o nosso peixe, que investe em quantidade de óvulos fecundados, que se transformará em ovos e em seguida alevinos. A maioria dos alevinos será comida, mas sempre haverá uma pequena parte que sobreviverá aos predadores e crescerá até a forma adulta e, consequentemente, se reproduzirá. Além do peixe, podemos falar do elefante. Esse mamífero tem apenas um filhote por vez, mas esse filhote nasce forte e é cuidado pela sua mãe e pelo resto do seu grupo. Sendo assim, esse cara tem grandes chances de se tornar um adulto. Bom, na biologia, isso se chama estratégias de sobrevivência da prole. Prole, para quem não sabe, é filhos. Isso faz parte de um ramo da biologia que se chama ecologia de populações. Os pesquisadores que analisam isso se chamam ecólogos. Essas pessoas, analisando as populações na natureza, descobriram que existem dois tipos básicos ou dois padrões básicos de estrategistas. Para um grupo, eles deram o nome de estrategistas K ou K-estrategistas. Para outro grupo, eles deram o nome de estrategistas R ou R-estrategistas. Esses termos provêm das complicadas fórmulas matemáticas dos modelos de ecologia de populações, que no nosso caso não é necessária a explicação. Mas então, como eu sei quem é R e quem é K? Como a gente já sabe, existem dois tipos de estrategistas, os R e os K. Além disso, existem duas palavras básicas que servem para saber onde quase todo bicho se enquadra. Eu disse quase todos porque tudo na biologia tem exceção. Bom, as duas palavras são qualidade e quantidade. Qualidade e quantidade de quê? Da sua prole, claro. Os K-estrategistas investem em qualidade, enquanto os R-estrategistas investem em quantidade. Por exemplo, um anfíbio. Quando chega a época de reprodução dos sapos, o macho atrai a fêmea, monta em suas costas, a abraça de uma forma segura e induz a liberação de milhares de óvulos. O macho, por sua vez, libera milhões de espermatozoides em cima dos óvulos. A partir daí, os ovos aderem a uma superfície na água. Algum tempo depois saem os girinos, que serão comidos por diversos predadores. Isso é inevitável, mas sempre alguns escapam e viram adultos. E esse tipo de estratégia se caracteriza pela quantidade de filhos ou ovos que o bicho tem, ou seja, são estrategistas do tipo R. Mas no caso do rinoceronte, por exemplo, ele tem apenas um filhote, mas esse filhote possui grandes chances de sobreviver até a idade adulta e procriar, pois seus pais cuidam dele, além do fato de já nascer forte e robusto. Ou seja, os rinocerontes investem na qualidade de sua prole e não na quantidade. O rinoceronte é um estrategista K. Agora que você já sabe um pouco das estratégias RK, vamos falar mais ainda do tema da nossa aula de hoje, os estrategistas R. Já vimos que esses estrategistas investem em quantidade de filhos. Alguns têm 10 a 15 filhotes, como algumas cobras, outros têm 100 mil descendentes liberados, como no caso da tênia. Mas os ratos são um exemplo clássico de estrategistas R. Eles têm em média 10 filhos. Mas também existem outras características que os ratos e quase todos os R estrategistas têm em comum. São elas: pequeno porte. Em geral, eles são pequenos, como os insetos, os ratos.
medindo apenas alguns centímetros. O metabolismo deles é rápido, eles consomem muita energia. Eles também possuem uma baixa expectativa de vida, ou seja, vivem pouco, no máximo 1 ano ou 2. Eles têm poucos mecanismos de autodefesa, a maioria deles se esconde ou vive de forma a sempre fugir de seus predadores. Alta taxa de reprodução da sua população, alta taxa de crescimento de sua população. Havendo comida, eles crescem muito rápido e de uma forma desenfreada. Uso rápido do recurso disponível. Além disso, ele usa esse recurso para reprodução. O tamanho da população varia com o tempo. O tamanho da população varia muito com o tempo. Se hoje você fizer uma estimativa populacional de ratos de uma fazenda, por exemplo, no próximo ano ou mesmo nos próximos 3 meses, essa população vai estar muito mais alta ou muito mais baixa. Uma simples seca mais prolongada pode dizimar populações inteiras desses pequenos roedores. Além disso, geralmente não há nenhum cuidado parental e eles apenas se reproduzem uma vez na vida, em seguida morrem ou algum tempo depois morrem. Não no caso dos ratos, o rato é uma exceção. Mas por que um animal tem essas características? Conforme prevê a teoria da evolução, os animais se adaptam às condições ambientais, como as condições climáticas, além da disponibilidade de alimento e predadores. Então, esse estilo de vida com todas essas estratégias e quantidade de filhos é extremamente necessário, pois se não fosse assim, é muito provável que não haveria nem esses animais, nem a imensa biodiversidade que ainda encontramos nos dias de hoje, pois geralmente os R-estrategistas são a base da nossa querida cadeia alimentar. Obrigado.